Olá, eu sou Yuri Hanati, você está no canal da Tag Experiências Literárias. Vamos falar agora do nosso livro do mês de junho, Espelho Partido, Mercê Rodoreda, no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Meus amigos, sempre bom lembrar, antes da gente começar a falar de resenha, que essa aqui é uma resenha feita para quem já leu o livro, tá? Então se você não leu, não assista ela agora, né? Aqui vai ter bastante spoiler que pode estragar sua diversão se você for pouco afeito aos spoilers, tá? Então, para quem já leu, a gente vai fazer esse breve comentário agora sobre esse livro maravilhoso, né? A Tag já tinha lançado outro livro da Mercê Rodoreda, né, alguns anos atrás, A Praça do Diamante, e agora volta com a mesma autora, com o Espelho Partido. Eu acho que Espelho Partido, se a gente considerar uma das cenas finais do livro, que realmente há um espelho partido, né, e a epígrafe do livro, que é uma frase famosérrima do Stendhal, né, citado pelo Sartre, que fala que um romance não é mais do que um espelho que a gente leva para passear ao longo de um caminho. A gente vê claramente que a Mercê Rodoreda não esconde nenhum artifício das reais intenções que ela almeja com esse romance. Eu acho que a ideia da literatura e do espelho, né, como representações da vida, é uma ideia muito central no livro, né? E ela que faz esse romance que se passa ao longo de algumas gerações, né, de uma família, de uma aristocracia que, enfim, se despedaça, né, em Barcelona, até um pouquinho depois, né, da Guerra Civil Espanhola, mas desde o começo ali do século mais ou menos, a gente vê que, e principalmente se a gente lê o comentário que ela faz depois do livro, que aliás eu acho que é um comentário maravilhoso, porque ali a Mercê Rodoreda está completamente desnuda quanto às suas intenções, ela está explicando tintim para tintim o que ela queria com esse livro, né? Então eu acho que ficou muito claro para a gente. Ela conta sobre essa senhora de muita classe que ela viu saindo de um Rolls Royce e se debruçando numa sacada e ficando ali olhando o imóvel, né? E ela percebia a classe dela, mas também percebia a velhice. E a gente e ela fala assim: a partir dessa senhora que eu vi, eu criei, né, a Teresa Valdara. E a Teresa Valdara, que no final da sua vida na cama está lá se perguntando para onde foram, né? Para onde foi a beleza, para onde foram todas as coisas bonitas. É claro que para mim, pelo menos, né, para mim parece muito claro que o que a Mercê quis fazer com esse livro, mais do que tudo, é mostrar a ascensão e queda das coisas belas, né, da vida feliz, enfim, e do esplendor, e aquilo que resta depois que ele vai embora, né? A gente pode ver que, por mais que a trama, a gente tem alguns protagonistas, né? Eu acho que a Armanda é uma, a Teresa é outra, né? O Tabelião Rivera também é outro, mas tem vários personagens e todos eles como de uma vida feliz e despreocupada em alguma medida, pelo menos numa superfície, né? Porque por baixo a gente sabe todos aqueles escândalos, todas aquelas reviravoltas até meio folhetinescas que ela apresenta, né? De suicídio, de um possível contexto de incesto, né, entre irmãos e traições e filhos bastardos e toda aquela coisa, né, amantes e tal. A gente vê que as pessoas vivem uma vida meio despreocupada, né, até o momento em que as coisas se perdem, né? E eu acho que todo o esforço da autora nesse livro foi para tentar expressar por meio das palavras, né, como é característico do ofício do romancismo, mas do romancista, mas essa ausência de beleza, essa perda daquilo que era bom uma vez que já não se tem mais, né? Particularmente a cena final do livro, que é muito sintomática, né, que é uma ratazana vendo aquela casa toda abandonada, né, o resto dos móveis, enfim. Então, quer dizer, né, o que sobra, no final das contas, o que sobra mesmo é a ratazana, né? A ratazana anda
pela casa, vagueia, passeia e vê aquilo que já não há mais, né? E eu acho que essa é uma mensagem até muito otimista que ela coloca em cima das próprias intenções dela do livro, porque se a ratazana é o que sobra, né, é a total ausência mesmo da beleza, então quer dizer que a vida, já velha, já no final da sua vida, ainda assim há uma beleza, ainda assim, porque senão seria só a ratazana, né? Mas se fosse a ratazana e uma pessoa moribunda, por exemplo, mas não foi isso que a Mercê quis fazer. A Mercê disse com o seu arco narrativo, e disse depois também no comentário, né, ao ver aquela senhora cheia de classe, que existe uma beleza ali, embora não exista mais aquele esplendor que existia em tempos passados, né, no tempo da cintura de Vespa, né, que a Teresa fala. Muito interessante a gente notar também como os objetos fazem seus próprios arcos narrativos, né? Então a gente começa com a história do broche, né, da senhora Teresa, que passa, ela vende de volta, né, para o joalheiro para poder pegar dinheiro, para poder bancar sei lá, né, o outro filho dela, né, o filho que ela tem escondido do casamento. E como esse broche passeia de mãos, como a pérola da gravata, né, do Sr. Valdara vai parar depois na gravata do tabelião Riera, né? Então esses pequenos segredos da família são ligados por esses objetos. E se você reparar bem no livro, todos eles, não todos eles, mas muitos objetos fazem arcos semelhantes, né? Inclusive em relação àquilo que se perde, né? O jarro de plumas, né, da senhora Teresa, com que o Raume bebia lá o vinho, enfim, e depois como passa a ser visto o vaso, né, depois que o Raume é assassinado pelos irmãos. Então essas histórias são contadas a partir de pequenos detalhes, e acima de tudo esse é um livro de detalhes, né? Por mais que ele tenha todas essas coisas escabrosas de folhetim, né? Alguém poderia comparar, muito bem comparado com Nelson Rodrigues, porque realmente lembra muito, assim, né? Vocês já leram, por exemplo, O Casamento, né? Que inclusive eu acho que já foi até um livro da TAG muitos anos atrás. Acho que no começo, quando eu comecei a fazer essas resenhas para a TAG, acho que eles lançaram O Casamento. Mas O Casamento é uma história de uma família que aparentemente não tem nenhum problema maior, e ao longo da trama vão se desencadeando coisas horripilantes, assim, cabeludíssimas e tal. Então, mais ou menos a mesma coisa, né? Mas por mais que ela tenha todas essas coisas sensacionalistas, né, ainda assim é um romance que se faz nos detalhes, nos pequenos cuidados, né? Outro objeto que agora que eu me lembrei, a mangueira de guichá em que as criadas tomavam banho nu, né? E depois a Armanda olha para ela depois que a casa já está abandonada, depois que tudo aquilo já foi tomado, né? A cidade já está tomada pelo contexto da guerra, né? E ela olha para aquilo. São esses pequenos detalhes e essas pequenas mudanças de chave nos olhares dos personagens em relação a esses objetos, ou no próprio trânsito desses objetos, que faz o dinamismo da história, né? E esses muitos arcos narrativos se entrelaçarem mesmo como um novelo. Então eu acho que acima de tudo não é um livro assim extremamente silencioso com relação a discussões políticas, né? Você vê que quando realmente a guerra eclode e tal, que os personagens não discutem nada sobre a sociedade, sobre como eles estão, né? Raramente se dão a momentos de abstrações maiores, né? Eles estão muito preocupados ali com as suas coisinhas pequenas, as suas preocupações familiares, os seus próprios segredos, seus mistérios, seus amantes, enfim, né? Todas essas coisas. Não existe comentário sobre isso, né? Até o momento que realmente vem a guerra, mas mesmo quando vem a guerra só se fala mesmo dos elementos que estão ali escancarados à porta do casarão, né? Os carregadores, né? Rizoul Masdel, que vira, né, depois um grande líder, né, da Guerra Civil Espanhola. Então tudo isso mostra justamente essa
essa despreocupação dos personagens e ressalta essa vida feliz e despreocupada que eles têm com relação a tudo, né? Essa aristocracia barcelonesa que não olha para fora, né? Não só se olham entre si e para os seus amantes, basicamente isso, né? O seu Eladi tem as criadas, né? Enfim, então diamantes e depois a Teresa tem o tabelião. Tudo isso são essas preocupaçõezinhas, né? Que não existem para fora de um contexto maior. Para mim, algumas partes me impressionaram muito, mas eu acho que como a Mercedes desde o primeiro momento já demonstrou querer mostrar a decadência da beleza e da felicidade dessa família, me chocou muito o destino da senhora Sofia logo após ter os filhos, que ela reclama muito de dores acho que nas pernas ou nos pés, e aí o médico manda ela enfaixar as pernas, os pés e andar com uma bengala. E ali parece que tipo, acabou, né, para ela, assim, que era uma mulher esbelta, cheia de juventude, teve 2 filhos e ficou assim, né? E ali você já vê o final, o começo do final dela, né? E ela tão nova ali, já tendo que usar uma bengala, enfim, então aquilo ali me impressionou bastante, porque foi abrupto e no meio da juventude dela ainda, né? O suicídio da Maria e o suposto suicídio do senhor Eladi também chocam um pouco, né? Principalmente no caso da Maria, que é um suicídio se não infantil, né, um suicídio adolescente, né, que ela, né, pula do telhado, cai do telhado e a árvore atravessa ela, talvez pelo remorso, né, de ter matado o irmão, enfim. Aquilo ali também me chocou bastante, né, foi uma parte assim que me pegou muito de surpresa, mas perceba que como a Mercê não precisa recorrer necessariamente a esses subterfúgios mais chocantes para causar um impacto maior. Eu estava falando agora da bengala da senhora Sofia, que também foi muito impactante, embora não seja exatamente um ato folhetinesco da literatura dela, né? Acima de tudo, eu achei um livro muito delicado, né, e muito simples nas suas intenções, como eu falei no começo do vídeo. Achei a estrutura narrativa dela muito parecida com os livros russos, por exemplo, que eu gosto, né, em que a personalidade e as tramas vão sendo desenroladas lentamente a partir do diálogo, a partir de uma descrição e de um olhar minucioso para os personagens. Então achei muito interessante isso e gostei muito desse trânsito que os objetos fazem e desse olhar final, né, da Ratazana sobre a casa. Então acho que aquilo ali foi o melhor, né, porque a Ratazana, sendo também um serzinho pequeno, como são os objetos que transitam ao longo do livro, me pareceu ser um livro todo contado nesse olhar microscópico para a vida dessa sociedade barcelonesa aristocrática que se desfaz, né, com o contexto da guerra e com a decadência de seus personagens, né? Então é basicamente isso que eu tinha para falar sobre esse livro. Queria saber de vocês o que vocês acharam, né, de Espelho Partido. Comentem se vocês já leram A Praça do Diamante, o que acharam da Praça do Diamante em relação ao Espelho Partido, né? Qual vocês gostaram mais, enfim. Beleza, galera, a gente fica por aqui então. Voltamos aí no futuro com próximas resenhas. Um abraço para vocês. Tchau.